terráqueos, terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre aquela famosa lenda que explodiu uns tempos atrás na internet sobre as famosas bonecas sexuais humanas da Deep Web. E no vídeo de hoje eu vou desmistificar essa lenda e mostrar pra vocês que ela não passa de uma lenda. Mas, antes de tudo, já vou deixando logo o famoso recado de sempre. Se inscreva no canal, ativem o sininho para não perderem as notificações e já vai deixando logo o seu like, pois tudo isso é muito importante para fazer o canal crescer cada vez mais. Mas, dado o recado, vamos logo ao vídeo. No vídeo de hoje, resolvi começar um quadro novo que é para desmistificar lendas. Eu não sei que nome que eu vou colocar, mas eu gostaria de fazer vídeos desmistificando lendas muito famosas que correm pela internet como se fosse uma verdade absoluta, incontestável. Que é o caso da famosa lenda das bonecas humanas da Deep Web. Então existem muitas histórias por aí que correm pela internet como uma verdade e muitas dessas histórias são mentiras, não passam de invenção, de conto, de uma creepypasta que surgiu aí pela internet. Às vezes nem é da Deep Web, às vezes surgiu pela Surface mesmo e mais se espalha aí como se fosse verdade. E nada melhor para começar do que uma das mais famosas lendas da internet, que é sobre as bonecas sexuais humanas, que até hoje corre como se fosse uma grande verdade. E é uma história que a maioria das pessoas acha que é verdade, acha que realmente acontece, e as pessoas espalham isso como se fosse uma verdade absoluta. E não, essa história não é verdadeira, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que essa história não é verdade. Tá. Antes de tudo, para quem não sabe, Deep Web seria então aquela parte da internet que ela não pode ser rastreada ali. É muito importante ter uma diferença entre Deep Web e Dark Web. Essa história seria então uma história da Dark Web. A Deep Web é tudo aquilo, a Surface no caso, que seria aquela parte ali em que nós estamos e tal, é aquela parte que funciona você clicando em links. Sabe quando você pesquisa algo no Google? Surge uma série de links lá e você clica neles e abre um determinado site. Toda vez que você precisa digitar alguma coisa, um endereço de e-mail, no seu nome, coisa do tipo, isso é definido como Deep Web. Eu não vou ficar me alongando muito aqui nesse vídeo, porque eu não sou a melhor pessoa para falar desse assunto, eu não sou uma especialista em computação, mas eu já pesquisei sobre isso e eu sei que Deep Web, então é tudo isso que não pode ser acessado ali através de links, que você tem que digitar ali endereço de e-mail. Então se você precisar digitar seu endereço de e-mail para fazer um cadastro num site, você já está meio que na Deep Web. Porém, dentro da Deep Web existe a Dark Web, que seria essa parte ali sinistra da Deep Web, que você só consegue entrar ali com programas especiais, como o Tor. E ali você tem as camadas ali que você acessa, mas é totalmente diferente do que muita gente diz. Você tem redes ali da Dark Web e não é tipo a quinta camada, a sexta camada, isso não é verdade. Mas eu vou deixar aqui alguns vídeos na descrição que explicam isso de forma melhor, para quem tem interesse ali em saber. Mas surgiu então esse conto ali sobre as bonecas sexuais humanas, que para quem não sabe seriam ali meninas nas faixas ali de 8 a 10 anos, que são pegas ali de orfanatos do leste europeu e são transformadas em bonecas sexuais. Como fazem isso? Para fazer esse procedimento, eles pegam ali, retiram ali, amputam os braços, as pernas ali, os braços ali na altura ali do cotovelo, as pernas na altura dos joelhos, para que elas não possam se mover, andar, nem nada do tipo. É retirado cordas vocais, os dentes, coisas do tipo, e ela ia transformada então numa boneca sexual ali, porque ela não consegue se mexer, ela não consegue falar, não consegue fazer nada, e ela só serve ali para dar prazer sexual para alguém que quer comprar. E aí, então essa é a lenda que tem, né, dessas bonecas sexuais. Então pegam crianças ali, fazem esse procedimento e transformam elas em bonecas sexuais. Essa é a história. E isso tem se espalhado como uma verdade absoluta pela internet. Meu Deus, que absurdo, onde o mundo foi parar, isso é uma amostra da crueldade humana. E é dito como sendo um negócio extremamente rentável, que movimenta milhões e muita gente ganha, está envolvida nisso,
pessoas que você nem imagina e tal, não sei o que. Então, como eu descobri essa história? Por incrível que pareça, eu não descobri essa história ali, pesquisando ali avulso ali na internet, se deparando com isso. Não, eu descobri isso na escola, sim. Uma professora nossa que falou dessa história pra gente. E falou disso como se fosse, assim, verdade verdadeira, verdade comprovada e tal, uma verdade incontestável. Não falou, eu ouvi falar, né, não sei. Eu ouvi falar dessa história, não sei se é verdade ou não, mas é bem sinistra e tal. Não, falou como se fosse uma verdade, depois ainda puxou o assunto ali da misoginia, né, do direito das mulheres e tal. Mas falou disso então como se fosse um exemplo ali de misoginia, de como muitas mulheres ao redor do mundo ali sofrem, né? Só que assim, a história realmente é misógina, mas é só uma história. E essa professora falou como se fosse uma grande verdade. Só que, né, aquela história, eu logo percebi que aquela história ela tinha uns furos, tinha umas coisas que não faziam muito sentido. Eu não fui a única que percebi isso, outros colegas meus também perceberam. Da primeira vez ali que eu ouvi, eu não percebi logo de cara, porque primeiro veio aquele choque, porque é uma história muito, assim, repulsiva mesmo. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei tipo assim, muito mal, assim, sem conseguir ali, sabe, ficar pensando naquilo. Eu fiquei realmente bem mal com aquilo. Mas depois de me recuperar desse choque, eu comecei a raciocinar melhor e eu comecei a perceber que essa história não batia em diversos pontos. E realmente, pesquisando melhor sobre o assunto, acabei descobrindo então que isso não passa de lenda. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou ler pra vocês um texto que eu achei aqui na internet normal mesmo, que explica bem por que essa história não faz sentido. Porque existe essa história disseminada de várias formas pela internet, mas existe ali o conto original, que o cara ali explica, né, esse cirurgião que faz essas cirurgias, que vem dessas bonecas, ele explica ali como ele faz o procedimento. E esse texto que eu vou ler pra vocês é o que tudo indica de uma cirurgia, que ela vai ali refutar isso, vai mostrar vários pontos que não batem e não fazem sentido. Eu não tenho como ter certeza de que realmente não tem muitas especificações, a gente não sabe se trata realmente de uma cirurgia ali, a gente não tem muitas informações sobre isso. A linguagem dela é bem sarcástica e o que me incomodou um pouco, eu preferia que tivesse sido uma linguagem mais técnica mesmo. Então eu não tenho como ter certeza, porém, analisando os pontos, dá pra ver realmente que o que ela fala faz sentido. A gente vê realmente que tem muitas coisas que não batem, até eu já vi, tipo, muitos ali documentários de medicina ali envolvendo, já pesquisei muito sobre coisas desse tipo, eu não sou médica, não sou cirurgiã nem nada do tipo, mas já pesquisei sobre isso, eu sei de algumas coisas que realmente aqui fazem sentido, e se você analisar, realmente não faz sentido com a história original. Ainda por cima, há o conto ali original desse suposto cirurgião escrito de forma bem chula, sabe? É muito super mal escrito, assim, ele não dá muitas especificações de nada. Então fica bem fácil você perceber lendo essa história ali original que não faz sentido, que o que ele fala tipo, não é a linguagem de um cirurgião, sabe? É bem chulo mesmo, então pra mim fica bem claro desde o início que isso não passa ali de uma creepypasta aí da internet mesmo. Porém, ali a mulher ele vai falar dos pontos exatamente certinho. Eu achei que seria interessante ler esse texto pra vocês, porque ali eu poderia deixar o link na descrição, mas eu sei que muita gente não vai se interessar em ler. Então eu achei melhor ler logo no vídeo e dar minhas opiniões sobre o assunto. Eu achei que seria mais dinâmico, mais interessante. Então vamos lá ao texto. Eu tô te falar que o texto ali ele tá meio mal traduzido em algumas coisas, tá? Então eu vou deixar na descrição o link. Mas então eu vou dar ali minhas modificadas, porque tem umas partes que estão meio mal traduzidas, estão meio estranhas. Mas ali dá pra entender assim, bem ali o que quer dizer. Mas então eu vou lá, aqui é importante ressaltar que aqui no site tem uma imagem ali da Barbie humana. Isso não tem nada a ver, nem sei porque colocar, acho que é só pra mostrar.
Isso não tem nada a ver com a história, tá? Barbie humana é outros 500, é uma mulher que fez uma série de procedimentos estéticos pra ficar igual a Barbie. Isso não tem nada a ver com a história dos bonecos sexuais, acho que só colocou ali porque é a boneca humana e tal. Mas não tem nada a ver, tá? Não precisa ficar... Ah, por que tem essa imagem aqui? Não tem nada a ver. É, aqui é só pra ilustração mesmo. Só pra deixar claro que esse site pegou essa história aqui de outro lugar, tá? Ele traduziu ali essa fala ali da cirurgiã, tem de outro site e tal, ela não é, aqui acho que indica que não é brasileira e tal, o site só pegou essa história de outro lugar. Mas foi o que eu encontrei, então vou ler desse aqui mesmo. Aqui é a cirurgiã, aqui conhecida como Anais, não sei, não sei como se pronuncia isso, tá? Tem aqui uma trema no i. Então, mas aqui tá, seria algo tipo Anais, é meio esquisito, mas tudo bem. Aqui diz pra ter cuidado, que é conteúdo gráfico pesado, que não é indicado ali pra pessoas menores de 18 anos ou que são muito sensíveis. Bem, eu acho que depende de cada um, tá? Antes que alguém fale eu tenho mais de 18 anos, sim, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que é importante que todo mundo que teve contato com essa história, que fica espalhando por isso por aí como se fosse uma verdade, leia isso, tá? Então, eu acho importante sim ficar nesse vídeo aqui, porque é importante sim você ter contato com isso, pra ter uma certeza clara de que isso realmente não é verdade, tá? Então, eu acho que não precisa ter tanto cuidado assim, não. É importante porque se você fica esperando essa história como verdade, então é importante sim você ter ali consciência de que isso não é verdade. É importante sim que você assista esse vídeo. Vamos lá. O texto original fala de crianças de 8 a 10 anos que são comercializadas e vendidas para qualquer lugar do mundo para serem exploradas sexualmente, o que não é nenhuma novidade. Infelizmente, acontece com certa rotina. Realmente, isso é algo bem comum, tá? Muitas crianças, principalmente de lugares como o leste europeu, elas são realmente vendidas ali, não por orfanatos, mas por suas famílias, para uma série de pessoas, para serem ali exploradas, seja na prostituição, seja para fazer ali pornografia infantil. Isso realmente existe. Mas uma coisa é que essas crianças, elas estão, tipo, normais, inteiras e tal. Outra coisa é essa história de bonecos sexuais humanos. É importante ter isso em mente, tá, gente? Aqui não tô falando que não existe que nenhuma criança comercializada, em nada, não existe nenhum tipo de exploração. Isso existe sim, tá? Existe, infelizmente, isso é algo que existe e que tem tentado ser combatido ali, mas é algo real. A questão aqui é das bonecas sexuais humanas. Isso é que não é real, tá? Aqui, a questão é que um texto rolando pela internet, provavelmente escrito por um menino de 15 anos ou um homem de 30 com alguma fixação por nip tuck ou centopeia humana e zero conhecimento em medicina, que tem assustado algumas pessoas, achei por bem dissecar. Aí vem a lenda de que existia um site na Deep Web explicando como comprar a boneca e que o site foi fechado antes que o FBI pudesse encontrar e blá 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 blá. E outros doll makers foram descobertos, mas o FBI é muito incompetente para descobrir o mesmo e o pobre Interpol, blá 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 blá. Esse blá 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 tá no texto mesmo, tá? O texto é bem assim, meio sarcástico mesmo, já vou avisando. Tradução do texto original do frequentador assíduo do fanfic.net, entre aspas, e seus comentários e meus comentários logo em seguida. Cria o brinquedos escravos Lolita. No caso de você estar se perguntando o que eu quero dizer, é muito simples. Eu transformo os jovens em brinquedos sexuais gerenciáveis. É isso aí. As meninas não podem ir embora, não podem resistir. Não podem dizer nada, pois elas estão apenas para a sua diversão sádica. Isso não é cientificamente possível, mas sua linguagem misógina parece legítima. Fala aqui o comentário ali da cirurgia. Aqui de volta então para o suposto cirurgião misógino. Curioso, eu sou um cirurgião. Vou até esses países da periferia do leste europeu, uma sociedade muito dura ainda, a pobreza é enorme. E se você não tiver dinheiro e conexões, você está ferrado. É desnecessário dizer que eu tenho os dois.
Nós também temos meninas muito bonitas aqui. Os países do leste europeu são bem conhecidos por isso. Primeiro ponto, diz a cirurgia. Cirurgião formado onde? Se você for oriundo de país do leste europeu, que país? Se você não for oriundo, você não pode praticar. Você não pode entrar nem fazendo parte da União Europeia. Você pode entrar sem visto. Quem dirá para praticar? Sim, a sociedade é dura e a pobreza é enorme, mas não é diferente do Brasil, por exemplo. Se você é um cirurgião formado em qualquer país médio do leste europeu, como parece dizer ser temos meninas bonitas aqui, você ganha o equivalente a $30 por mês. Ou seja, não, você não tem dinheiro e conexões. Pode trabalhar no tráfico de órgãos e até de pessoas para prostituição. Mas não estaria na internet falando do seu dinheiro, profissão e conexões por motivos mais do que óbvios. Realmente. Além disso, os hospitais em alguns países do leste europeu estão em estado tão precário, especialmente em algumas províncias, que não tem verba para máquinas de raio-x. E o fulano está falando em cirurgias que necessitam de drogas e anestésicos e acompanhamento que nem nos Estados Unidos custariam menos do que o valor pago pelas bonecas. Uma boneca que custa 40 mil, cuja cirurgia para fazê-la custaria $200 mil. Parece legítimo, só que não. Bom, aqui fala o cirurgião de novo. Felizmente para mim, algumas dessas meninas não têm pais ou parentes mais e vivem em orfanatos. Na verdade, eu não diria que vivam. É incrível o que você encontra por lá. Algumas meninas muito jovens têm sorte de serem adotadas, mas com 8 ou 9 anos de idade, elas são muito velhas. Segundo ponto, volta à cirurgia. Esse ponto é verdade, mais de 30% da juventude em Belarus, Ucrânia e Rússia vivem em orfanatos. O problema com esse ponto é que a burocracia para se tirar uma criança desses orfanatos é tão grande que em orfanatos de crianças com problemas mentais, você as vê convalescendo aos 12 anos de idade, porque o governo prefere que elas morram ao vê-las adotadas por não parentes ou por internacionais, depois de uma crise com os Estados Unidos e Moscou, há alguns anos. Peixes para coerência e falta de pesquisa. Teria sido mais crível se tivesse falado que as pegava as meninas na rua. Realmente, acho bem estranho que um orfanato teria simplesmente sair aí vendendo as crianças para qualquer um. Tipo, quem tem criança adotada sabe que o processo para uma adoção de criança é extremamente complexo e difícil. Assim, eu já vi muitos casos, né, que falam disso, que você precisa ficar muito tempo na fila para conseguir adotar uma criança. Não é algo simples, sabe? E eu não acho que seria muito diferente no leste europeu. Aqui fala o cirurgião de novo. Algumas das meninas mais bonitas são vendidas para a prostituição. Você poderia considerar isso sorte, também para elas, em vez de irem lentamente desaparecendo na sujeira e pobreza. E algumas meninas eu compro. Terceiro ponto. Infelizmente, as meninas são vendidas quase invariavelmente para a prostituição diretamente pelas famílias e tiradas da rua, nunca por agências governamentais. Realmente, a maioria dos casos disso são as próprias famílias que vendem para conseguir ali um dinheiro. Eu geralmente escolho as garotas atraentes com cerca de 9 ou 10 anos, antes do início da puberdade. O orfanato é muito cooperativo. Eles estão felizes que eles tenham uma boca a menos para alimentar, um novo lugar para preencher. Eles também aceitam de bom grado as minhas doações para as meninas. Eles nunca perguntam e eu nunca iria falar sobre o que acontece. Quarto ponto. O orfanato é muito cooperativo. Apenas não. Eles estão felizes por ter uma boca a menos para alimentar. Não. Os orfanatos dependem do governo. Quanto mais bocas para alimentar, mais verbas eles recebem. E por menor que seja essa verba, e por mais precárias que sejam as condições, eles raramente adotam internacionalmente, principalmente depois de 2010. Nunca adotam para homens solteiros, é lei. E geralmente não aceitam doações que não sejam feitas por diretamente por ONGs. Eles nunca perguntam. Tudo é documentado de forma tão burocrática que nenhuma adoção é finalizada antes de 2 anos, com acompanhamento completo dos pais novos com a nova criança. E às vezes os pais não podem escolher quem adotam e o processo é arbitrário. Quando se trata de criança especial, o processo pula para 4 anos.
Eles sabem que sou cirurgião, provavelmente acham que eu faço algumas experiências com as meninas, ou cortar e vender seus órgãos. Mas não, eu encontrei um negócio muito mais rentável. Transformo as meninas em brinquedos sexuais. Quinto ponto. Uau, imagino que estão todos impressionados com a nossa nova forma de misoginia. Como falei, o texto é bem sarcástico. Você pode encomendar um brinquedo escravo Lolita se quiser. Eles não são baratos. Eu cobro entre 30 mil e 40 mil dólares por um brinquedo, isto é, sem custo de envio. Mas você terá uma Lolita Sextoy escrava que lhe dará satisfação por anos. Ela é como uma boneca, mas ela é uma boneca viva. Sexto ponto. Novamente, 30 a 40 mil para uma boneca que, se a cirurgia fosse possível, levaria mais de 200 mil para ser feita. Parece muito legítimo. Custo de envio? Será que eu mando por FedEx? Isso aí, comentário na escola, né? Como é que eles enviam essa boneca, né? Isso não explica muito bem. Aqui, o cara continua. Deixe-me dizer como eu transformo uma menina órfã em uma boneca viva. Quando eu encontro uma menina nova, adequada, peço ao orfanato para entregá-la em minha casa. Ela chega nua, amarrada e de olhos vendados. Depois de uma breve inspeção e uma rápida verificação médica, levo para minha clínica especial em minha casa. Sétimo ponto. Peço ao orfanato para entregá-la em minha casa. Blá 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 blá. Não vou mais me alongar em como isso é completamente ilegal e impossível, porque vai ficar redundante. Ela chega nua, amarrada e de olhos vendados. O orfanato também faz isso como cortesia. Realmente parece bem estranho que o orfanato ia fazer uma coisa dessa. Primeiro, vou limpá-la muito bem. Essas meninas realmente cheiram mal e são imundas. Elas tomam um banho e quando ela está finalmente limpa, eu coloco-a em uma cama de hospital e dou-lhe uma injeção que irá fazê-la dormir. Vou criar uma nova identidade e dar-lhe um novo nome. Não sei o nome das meninas reais, só sei sua idade e isso é tudo que eu preciso saber. No orfanato, elas têm todos os seus dados destruídos. Ela nunca existiu. A partir desse momento, só existirão como um brinquedo. Oitavo ponto. Fantasia misógina. No orfanato, elas têm todos os seus dados destruídos. Ela nunca existiu. Redundância ilegal é impossível, blá 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 blá. Injeção que lhe fará dormir. Esse cirurgião é meio ruim com específicos, né? O que foi? Dorminide, Verzed. Ou seja, ele não fala o nome de o que ele deu para ela dormir. Só fala, eu dou uma injeção para ela dormir. Você não especifica o que é isso. Realmente parece meio estranho, né? Uma injeção para dormir. Que tipo de injeção? Na manhã seguinte é o dia da grande operação. A menina ainda estará dormindo por causa do anestésico da noite passada. Eu a coloco na mesa de operação e administro anestésicos para a operação acontecer. Então, se você está se perguntando como o meu Slave Toy não vai resistir. Oitavo ponto. Remédio para dormir não é anestésico, a não ser que o imbecil esteja confundindo fentanil com Verzed ou hidromorfone com oxodone. É obviamente bullshit. Mas vamos lá. Grande operação. Ela está com anestésicos, então eu vou administrar mais anestésicos. Genial. Porque não precisa monitorar nada, função cardíaca, oxigenação, pra quê, não é mesmo, minha gente? O cara, além de cirurgião, é anestesista, e dos ótimos. Pelo jeito não liga se dá overdose na vítima. O que é isso? Bem, volto a falar então, cirurgião. É muito simples, eu faço a amputação de suas pernas e os braços. Eu vou amputar os braços bem acima dos cotovelos e as pernas bem acima dos joelhos. Fácil, não é? Essa garota nunca vai ficar longe de você. Para uma menina, esta é uma operação muito pesada e é provavelmente o passo mais importante no processo de transformação, mas a maioria das vezes ela sobrevive. Nono ponto. Eu faço a amputação de suas pernas e braços. Tão fácil. Elas nem entram em choque, não acontece DIC, sigla em inglês para coagulação intravascular disseminada, não acontece coagulopatia e acidose, porque ele é mágico, ele faz tudo sozinho e não precisa de ninguém. Amiguinhos, é o misógino mais mágico do planeta. Bom, volto a falar então o misógino mais mágico do planeta. Agora, eu não estou apenas deixando as meninas com tocos de seus braços e pernas. Vou anexar uma barra de metal de 5 centímetros muito firmemente ao osso em seus braços e pernas antes de costurar as feridas. A outra extremidade da barra de metal tem uma rosca de parafuso, onde é possível anexar um O-ring, também conhecido como junta tórrida. Falando no ponto de novo, isso não importa. Vou anexar uma barra de metal
O que é rejeição, não é mesmo, minha gente? Metal com rosca de parafuso. Realmente, não iria haver uma rejeição, com certeza. Bem, volto a falar o carinho. Quando ela estiver pronta, você facilmente coloca uma corrente ou cadeado para qualquer objeto que você goste. As minhas Tânia e Luda normalmente têm um cadeado atrás das costas, ligando a ambos os ourinhos sobre os tocos de seus braços. Ele vai manter seus braços bem perto do seu corpo. No começo, tem que cuidar das feridas nos tocos para evitar infecções. Uma vez que a ferida está curada completamente, vou colocar uma capa de silicone sobre o coto. A parte externa da tampa é coberta com veludo branco e isso realmente parece muito doce, apesar de cruel. E não mourinhos no final do que resta de seus braços e pernas. 10º ponto. Por que elas ainda não morreram de choque, sepse e DIC? O cara só agora tá pensando em evitar infecções. No começo, veja bem, no começo, coloque uma capa de silicone quando a ferida estiver completamente curada. A cirurgia dura quantos meses? Vou deletar algumas partes do fanfiction do idiota porque ninguém aqui é obrigado a ler tamanho absurdo e voltar às partes médicas mais relevantes. É realmente melhor. Bom, volto a falar o cara, mas antes é um longo caminho a percorrer. A operação ainda não está pronta com a amputação dos braços e as pernas. Em seguida, eu também corto as cordas vocais. Por isso, ela não pode mais falar ou fazer ruídos. E retiro os dentes de sua boca. Depois de ter removido todos os seus dentes, eu implanto uma camada de silicone em suas mandíbulas. O implante de silicone é contudo, absolutamente necessário, senão ficaria desdentada. Isso mantém sua boa aparência. Para continuar a manter a boca em boa forma, ela vai usar uma mordaça de bola a maior parte do tempo. Isso soa um pouco antiquado, porque eu corto suas cordas vocais. E ela não pode falar de qualquer maneira, mas isso é apenas por causa da estética. Aqui tem um link que ela mostra para um procedimento de cortar cordas vocais. Eu vou deixar ele na descrição. Eu li esse link e realmente o que ela fala faz sentido. Compare a descrição do menino acima ria. O paciente não perde a voz, realmente. E esse tipo de cirurgia não é das mais simples, tá? Então, cara, imagina todos esses procedimentos cirúrgicos, cara, tipo, e custa só 40 mil a boneca. E o cara ainda lucra muito em cima disso, aparentemente. Cara, não faz o menor sentido. Bom, vamos lá de novo. Uma vez que a operação está pronta, dou-lhe 1 ou 2 semanas para se recuperar e deixar a ferida cicatrizar. Em seguida, seu treinamento começa. 12º ponto, 2 semanas. Cara, realmente, cara, eu já trinquei o meu braço e 2 semanas foi o que levou para eu me recuperar do meu braço trincado por gesso e tal, e demorou 2 semanas. Isso porque trincou, se tivesse quebrado, teria demorado ainda mais para o braço recuperar. O meu braço, sabe? Imagina todos esses procedimentos, ia levar só 2 semanas, cara. Não, sabe? Não, cara. Processos cirúrgicos não são assim tão simples, tá? Se você conhece alguém que passou por uma cirurgia um pouco mais complexa, você sabe que leva tempo até a pessoa se recuperar completamente. Isso por uma cirurgia ali nem tão assim. Imagina para algo desse tipo, com crianças ainda por cima, que demoram mais para se recuperar, pois são mais frágeis. Cara, realmente não, tipo, não. 13º ponto. Ah, não, tá. Pulei aqui. Na verdade, eu a alimento uma vez por dia com uma mamadeira e fórmula infantil, pois contém todos os minerais e vitaminas. Eu não lhe dou mais porque eu não quero que ela engorde. 13º ponto. Não, esse ser não é médico. A primeira frase tem completa contradição com a segunda. Bom, vamos lá. Quando eu estou fora para o negócio, normalmente eu coloco um catéter no seu trato urinário. 14º ponto. E ela não tem infecções por repetição, porque o misógino não sabe o que elas são. Realmente o cara, tipo, só põe um catéter no trato urinário, né? Não que vestir uma blusa, tipo, é só um catéter. Não vai dar nada, não. Antes de privá-la de seus últimos sentidos, vou dar um leve anestésico. Então, coloco fones em seus ouvidos e coloco por várias horas ruídos extremamente altos nos fones de ouvido. Isso será suficiente para danificar sua audição para o bem. Ela não vai ser capaz de ouvir mais. Não é assim que funciona, mas que cirurgião precisa saber, né? Você sabe, ciência. Os brinquedos escravos que estão à venda são ainda virgens. 16º ponto, o tosco descreveu, não coloquei tudo, pelo menos 30 formas de estupro diferentes. Aí manda isso, e tem quem leve a sério. Bem, então é isso, esse é o texto, tem mais aqui no final, mas acho que já foi dito tudo de importante.
realmente fica bem claro, pelo menos pra mim ficou bem claro, de que se trata apenas de um conto, uma lenda. Isso não faz sentido se você for analisar bem. Primeiro que o texto original é extremamente chulo, e você vê que não faz sentido, medicalmente falando, vários pontos não batem, o texto não fala nada de, sabe, só fala de leve de infecções, sabe, não fala ali de asepsia, de várias coisas que podem acontecer num tipo de operação extremamente complexa dessa, sabe? É um tipo de cirurgia muito difícil, muitas crianças iriam morrer. Então não vem falar, ah, mas esse texto pode ser mentira, mas pode ser que em outros lugares isso ocorra. Cara, não, esse tipo de cirurgia é muito complexo, muito difícil, a maioria dessas meninas iriam morrer. E o preço dessas bonecas teria que ser absurdo para que houvesse realmente um lucro. E para quem iria vender, sabe? Eu não acho que tenha tanta gente assim interessada nessas bonecas, sabe? Até porque quem tem muita grana, cara, os caras que realmente se interessam por isso, eles frequentam lugares específicos em que tem, infelizmente, crianças ali para, né, ali se satisfazerem ali. Existem, sim, infelizmente, lugares ali onde crianças são alvo ali de prostituição. Isso é algo que acontece, isso é algo horrível, mas que tem sido combatido ali aos poucos. Mas não, esse negócio de bonecos sexuais humanos, isso especificamente é apenas uma lenda de algum cara meio sádico aí da internet que publicou isso ali num desses sites ali da Dark Web, ali num desses fóruns da Dark Web. Ele publicou isso. Eu vou deixar na descrição aqui o link de outros vídeos que especificam mais, que falam ali de outros pontos dessa lenda que também ali não fazem sentido, porque circulam muitas imagens dessas bonecas humanas pela internet. E essas imagens são, elas correspondem a outras coisas, são imagens que as pessoas pegam e colocam como sendo isso, mas não são. Se você for analisar, você vai ver que realmente não faz sentido. A maioria dessas imagens mostram pessoas adultas e no texto fala claramente que são crianças. Então você logo vê que essas imagens não correspondem ali à lenda realmente. Então, mas eu vou deixar os vídeos ali para se você quiser ver, você pode ali ver que realmente tem uma série de outros pontos que realmente não batem, que se você for pesquisar a fundo não faz sentido. Eu resolvi ler esse texto porque eu achei que de todos ali ele esclarece muito bem porque essa história não faz sentido. Eu não tenho como ter certeza de que a mulher ali é realmente uma cirurgiã e tal, eu não sei de onde que veio originalmente esse texto, mas as coisas que falam elas parecem bem claras. E se você tem um amigo médico ali, cirurgião, acho que dá pra conversar com ele, eu acho que ele vai ali mostrar realmente que isso não faz sentido. Porque até eu, que não sou cirurgiã, vi que tem vários pontos que realmente não batem. Imagina um cirurgião, cara, ele provavelmente se tivesse contato com uma história dessa, ia logo de cara perceber que isso não faz sentido. Você vê claramente que a linguagem ali do texto parece realmente de um adolescente ali, meio sádico. Ele pode ter tirado isso de outros locais. Tem até um filme chamado Encaixotando Helena, em que a mulher, ele é uma mulher, no filme ele tem um cirurgião que é apaixonado ali por ela, tem uma paixão doentia por essa mulher. E um dia ela sofre um acidente, ele vai ali ajudar ela, só que daí ele tem a brilhante ideia de amputar os membros dela para ali transformá-la ali em sua escrava ali sexual e tal, e ele passa a usar ela, ela não tem como fugir, nada. Então ela passa a ser toda dele ali. Existe esse filme, é só vocês pesquisarem Encaixotando Helena, o que vocês acham. Provavelmente esse filme pode ter sido uma inspiração para esse cara ter criado ali essa história, além de uma série de outras coisas também que ele pode ter visto por aí que podem ter servido de inspiração. Então não acreditem em qualquer história que vocês veem correndo pela internet. Pesquisem um pouco, raciocinem um pouco, sejam sensatos, tá? Antes de saírem compartilhando a rodo por aí, não espalhem essas lendas, porque isso é bem prejudicial, sabe? Tem uma série de pessoas por aí espalhando isso como verdade, inclusive pessoas ali mais céticas e tal, porque realmente é uma história muito chocante que faz a gente, né, se sentir mal, a gente meio que não percebe o como ela não faz sentido. Mas tente raciocinar melhor, de forma ali lógica, que vocês vão ver que essa história não bate, tá? Parem de dizer que não, mas o ser humano é cruel o suficiente para isso. Cara, não, sabe? O ser humano é cruel o suficiente para criar um zumbi. Só que como é cientificamente impossível criar um zumbi, até agora ninguém criou um zumbi. Tá, então se fosse possível criar um zumbi, muita gente criaria um zumbi. Então não tem isso. Ah, o ser humano é cruel o suficiente para isso. Realmente, mas é impossível esse tipo de cirurgia. Pelo menos
de forma como é narrada ali, sabe? Teria que ser algo bem complexo, com uma equipe médica, aliás. A maioria ainda não sobreviveria, então não é algo simples, tá? Mas então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu achei que seria bom falar dessa história, porque realmente é algo que tem sido disseminado por aí. Esse vídeo ficou bastante longo, mas fazer o que, né? Foi o que deu, né? Porque de ler tudo aquilo acabou ficando longo mesmo. Mas acho que é importante assistir pra desmistificar isso de uma vez por todas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem o que vocês pensam desse assunto, se vocês já conheciam essa história. Deem a opinião de vocês sobre esse assunto, se vocês acreditavam nela ou não. Comentem aí o que vocês pensam disso e se vocês gostaram desse formato de vídeo. Mas então é isso, compartilhem para quem você acha que vai gostar, compartilhem para que mais pessoas saibam que essa história é uma mentira. E então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!